Vamos falar de um tema que você não gosta muito, propósito. Como encontrar o seu? Propósito. Eu comecei a estudar um pouquinho mais esse negócio de Ikigai, de propósito e tal. Ikigai é uma palavrinha em japonês que significa a razão pela qual você acorda todos os dias, aquela que te faz levantar da cama. Exatamente. E aí, assim, eu tenho muito esse negócio de querer impactar positivamente a vida das pessoas, é o que eu quero, tal. Então, Não, você quer, não, você faz. É o que eu gosto, assim, isso me faz muito bem. Só que, e aí quando você começa a estudar, e daí tem uma imagem bem conhecida que tem o Ikigai, e daí tem que falar assim, eu não lembro exatamente, mas faz o que você gosta, tal, e é pago para fazer isso. E quando eu fui estudar um pouco mais, eu vi que, acho que mesmo no Japão, se não me engano, 30% das pessoas não tem o Ikigai no seu trabalho. E não tem problema isso. Vou dar um exemplo. Então, digamos que você gosta muito de tocar piano. Só que você também gosta de, sei lá, mexer com números. Aí você foi trabalhar em contabilidade. E você é feliz trabalhando com contabilidade. Só que seu prazer gigante é tocar piano e ensinar piano. Então, às vezes, você não vai conseguir viver do piano, mas trabalhar com contabilidade é um meio para você viver o seu propósito fora do trabalho. E aí você enxerga o trabalho de outra forma também. Porque não necessariamente você, enfim, a gente tem a sorte de conseguir trabalhar com coisas que realmente a gente alinha muito com o nosso propósito, né, hoje em dia. Mas não necessariamente todo mundo vai conseguir isso, e não tem problema. Então, eu gosto muito de ensinar pessoas, mas eu não tenho nada para ser professor, tal. De repente, na minha empresa, eu posso ser, sei lá, um gerente financeiro que vou ensinar pessoas de outras áreas ou da minha área. Isso eu estou conectando com o meu propósito. E o que é legal é, você não tem que ter um propósito de acabar com a fome do mundo, ou, sabe, não é isso, acabar com a violência. Com a violência, não precisa ser assim. Quanto mais no seu dia a dia você consegue fazer algo que te satisfaz como pessoa, isso é maravilhoso. Então, e o que a gente procura trabalhar na empresa, na Gaia, é assim, no propósito, pensando no propósito como sendo você fazer algo que é maior do que você. Você contribuir para algo além da empresa, né? Então, a Gaia é muito isso. A gente faz os negócios e tal, e aí tem muita questão da Gaia Mais, em que... Ele aponta para mim porque eu tenho a honra de ser conselheira da Gaia Mais. Vamos falar da Gaia Mais daqui a pouco. Então, é exatamente isso. São coisas que a gente está doando tempo, dinheiro, energia, esforço, que não está retornando nada diretamente para a gente, mas retorna muito mais, que é você ver o sorriso de uma criança, você ver o impacto que você acaba causando na vida de alguém, e que isso é maravilhoso. Então, você está colocando o propósito da empresa além disso. Sabe que teve uma época que eu fiz um trabalho bem interessante com as áreas da empresa, que eu cheguei para cada área e falei assim, fala por que você existe. E aí, quando a área da empresa começa a refletir, por que aquela área existe? Ela não existe só para pagar conta, não, ela é parte de um todo, né? Eu gosto de pensar como a empresa, pensa uma corrente com vários elos. E a força dessa empresa é igual à força do elo mais fraco. Não adianta você ter vários elos fortes e ter um elo muito fraquinho. E a gente viu agora recentemente no Brasil que tinham empresas que eram muito fortes financeiramente, que tinham elos muito fortes, mas tinham um elo, que é o elo da ética, muito fraco. E aí qualquer coisinha, talvez das maiores empresas do Brasil quebraram agora, né? Entraram em recuperação judicial. Por quê? Porque tinha um elo que era muito fraco. Então, quando você começa a trabalhar todos os elos, e quando as pessoas estão mais imbuídas do propósito, entenderam o porquê da empresa, do porquê da empresa existir, isso fortalece esses elos. E aí você consegue dar importância para todo mundo que está nessa cadeia, né? Super. Eu gosto de dar um exemplo, que eu dou bastante, mas eu acho que é super importante esse exemplo. Na Gaia a gente fecha grandes negócios, grandes, pequenos, enfim. E aí os negócios são fechados numa sala de reunião. Imagina que chega lá um cliente e vai fechar um grande negócio com a gente. E aí ele chega lá e vê que o cheiro do escritório não está tão bom. Sei lá, o vidro não está muito limpo e tal. Ele não fica com uma boa impressão, seja no consciente ou no subconsciente dele. E ele não fecha o negócio com a gente. E quantas vezes aquela pessoa ela é invisível na empresa, é a pessoa da limpeza? Que muitas vezes as pessoas não sabem nem o nome dela. Então a pessoa que é invisível na empresa é a pessoa que pode estar ajudando ou atrapalhando um grande negócio. E quando todo mundo da empresa passa a ter a noção disso, que sim, você é importante, você limpa o chão, você limpa o banheiro, você paga a conta, você é motoboy que se leva as correspondências, todo mundo tem a sua importância. Não é só o cara que está vendendo ou o cara que é o presidente, não. Todo mundo está lá, porque se tiver só o cara vendendo e ninguém pagar a conta no dia seguinte, a empresa não vai existir. Tem aquele caso clássico, né? Aquele exemplo da NASA, perguntaram para o faxineiro da NASA, o que você está fazendo aqui? E exatamente, ele falou, estou ajudando a levar o homem para a Lua. Pois é, também tem muito da maneira como você enxerga, né? Você sabe que eu fui dar uma palestra outro dia num prédio que tem 2.000 pessoas aqui em São Paulo, e a ideia é que me chamaram
justamente para fazer com que as pessoas se falassem mais dentro do prédio. É um prédio que muita gente trabalha em empresas diferentes dentro desse prédio, mas pouca gente se conhece entre essas empresas diferentes. E aí eu estava numa reunião conversando, mas fala um pouco da rotina e tal. E tem uma pessoa que fica lá na entrada do prédio, que é chamada de concierge. E eu perguntei para ela assim, quantas pessoas te falam bom dia? Ela falou, puxa, aqui no prédio, talvez umas 2. Nossa! Quantas pessoas passam por você todos os dias? 300, 500 no meu turno? E 2 só te falam bom dia? Ela falou, é. E eu falei, o que você acha disso? Triste, né? Ela falou, me acostumei. E aí eu achei aquilo terrível, porque assim, nem mais ela ficava triste com o fato das pessoas não saberem nem o nome dela. Virou normal. Virou normal. Eu faço que isso é uma coisa muito nossa, né? Tipo, faço questão de falar bom dia para todo mundo do meu prédio. Pois é, sabe o que eu fiz? Comecei a palestra servindo o cafezinho, vestida de recepcionista, na entrada da palestra. E sabe quantas pessoas notaram que era eu? Pouquíssimas. Você estava invisível. Eu estava invisível. E é muito interessante a gente se experimentar nesse papel do invisível. As pessoas ficaram muito sem graças porque a gente filmou esse momento e a gente passou na abertura da palestra. E aí, muita gente percebeu que estava ali contando coisas. Eu sabia da vida de um monte de gente, porque as pessoas falam na frente da moça do cafezinho milhares de coisas, né? E depois eu contei algumas das coisas no palco. E aí só as pessoas notaram que essa pessoa existe. Sabe o que você fez? Você vivenciou empatia. Isso é muito forte. É, muito. É uma experiência que transforma a sua vida, né? Super. Assim como transforma a nossa vida aí na Gaia Mais. Vamos falar da Gaia Mais, vai, só pra gente não perder essa oportunidade, porque sempre vale a pena falar da Gaia Mais. A Gaia Mais acho que é muito isso. É como a gente... eu gosto de brincar que ela começou de uma forma irresponsável. Que uma empresa que tem 5 anos, que não é uma grande empresa, longe disso, resolveu montar uma ONG, que não tem nenhum benefício, assim, simplesmente para transformar a vida de crianças... Como assim não tem nenhum benefício? Diretamente na empresa, né? Ah, na empresa, porque entendi. Uma vez, foi um... Eu volto para Gaia Mais. Foi um sócio de um grande fundo de investimentos, ele falou, realmente vocês têm professores na sua folha de pagamentos? Eu falei, temos. Ele, mas como assim? O que esse professor gera de lucro para a Gaia? Nenhum. Mas, voltando, é nessa questão de transformar o Brasil, né? Porque se você for olhar hoje, praticamente metade das crianças, 47% das crianças do Brasil, vivem em estado de pobreza, né? O nível educacional do Brasil, ele é muito baixo. Se a gente for esperar que o governo e as ONGs mudem o país, a gente não vai chegar lá, vai demorar muito, talvez nunca chegue. Mas se as empresas realmente se preocuparem com o futuro do Brasil, com as próximas gerações, a gente consegue mudar muito mais rápido. E aí foi isso que eu pensei, caramba, a Gaia tem que fazer alguma coisa. A gente montou uma ONG, a gente falou, alugou um espaço, contratou pedagogos, falou que era a coisa mais legal do mundo para as crianças aprenderem. E aí virou o lugar mais legal do mundo lá em Piracicaba, né? É o máximo, é o máximo. É muito incrível. As crianças vão para lá no contraturno escolar, quer dizer, elas fazem a escola regularmente. Aí depois elas vão para Gaia Mais. Crianças em vulnerabilidade Em social. alta vulnerabilidade social. E aí elas aprendem coisas como gratidão, empatia, habilidades socioemocionais. Otimismo, coisas que são tão raras no nosso dia a dia e ainda mais para essas crianças, que jamais teriam a oportunidade de vivenciar isso, porque o dia a dia delas é muito duro, né? Sim, é super comum. Ah, o que você fez no final de semana? Fui visitar meu pai na prisão. E é normal, ela não fala isso com nenhum demérito ou vergonha, porque é normal, ela nasceu assim, várias foram violentadas, enfim. É uma realidade do Brasil muito próxima da gente que a gente não percebe. Então a gente procura trabalhar isso nas crianças e a gente muda a vida delas mesmo, é muito incrível. Meditação todos os dias, enfim, a gente trabalha isso bem, bem forte. Lá em Piracicaba, que é o nosso lab que a gente fala, que é o paraíso, são 70 crianças, e fora de lá, como a gente podia escalar isso? A gente criou procedimentos, protocolos, na realidade, para levar para escolas públicas, e aí a gente atingiu mais de 10 mil crianças no Brasil, e também treinou mais de 500 professores, é um trabalho maravilhoso. Vamos colocar algumas crianças aqui? Nossa, super. Então assiste aí as crianças da Gaia Mais. Depois que eu entrei aqui na Gaia, eu aprendi muito a educação. Parecia que eu estava em outro mundo. Isso, para mim, pela primeira vez, foi um paraíso, porque eu nunca tinha visto um lugar como esse. O que a gente ensina para esses jovens é algo muito poderoso. É simples, mas é muito poderoso, que dá para mudar a vida de um jovem. A gente ensina gratidão, a gente ensina otimismo, a gente ensina resiliência, com exemplos práticos, com vivências. Aqui é diferente porque a gente faz atividades, a gente brinca. Eu aprendo aqui português, aprendi com o Diego a mexer no computador e a brincar com o Fred.
A gente pensa em estratégia, valores, tipo, sorrir faz sorrir, a gente sempre tem que estar sorrindo, viver com garra. Ela realmente funciona, porque a gente tira uma nota baixa, por exemplo, daí a gente fala, nossa, o Gaia Mais, não me esforcei o suficiente, eu acho que na próxima eu vou estudar melhor. Eu agradeço todo mundo lá da Gaia que o Eduardo trabalha, porque eles estão fazendo todas as escolas o melhor para as crianças aprenderem mais e ficarem felizes, contentes. Desenvolvendo coisas simples, mas muito poderosas e sempre com embasamento forte da ciência por trás, a gente quer mudar a vida do jovem, da família dele, da comunidade dele, a gente quer melhorar o Brasil. E é por isso que a Gaia Mais existe.